Olá, Vitor Ferreira, caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quinta-feira, dia 1º de maio, né? Veja bem, nós já estamos indo para o capítulo 12, o último capítulo do livro de Daniel. Como eu disse ontem, né, em especial o capítulo 11, merece uma análise muito mais completa, muito mais detalhada, um estudo muito mais aprofundado. E nós vamos, depois que eu chegar em Apocalipse, no último capítulo de Apocalipse, nós vamos voltar para estudar Daniel 11 e Daniel 12, tá? De repente o 2, o 7 e o 8, tá ok? Porque aí já temos que fazer um estudo mais aprofundado e até mais demorado um pouco, né? Aqui nós estamos fazendo só um relance, sem muita leitura. O texto bíblico é para você ler, alguns casos eu leio aqui, tá bom? Mas vamos lá, em Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. A gente precisa estudar bastante para saber o que é isso. Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Um período definido é introduzido nesse versículo, você consegue observar isso. Não um tempo revelado em nomes ou números que venham a especificar qualquer ano, mês ou dia específico, mas um período que se torna definido pela ocorrência de determinado evento ao qual se encontra relacionado. E numa análise mais criteriosa, a gente identifica tudo direitinho. Obviamente não vamos saber nem a data, nada, mas podemos ter certeza de que estamos próximo do tempo do fim, né? Nesse tempo, que tempo é esse? O tempo ao qual somos levados pelo versículo final do capítulo anterior, do capítulo 11, né? Quando ele levanta lá e vai montar os tabernáculos na terra gloriosa, lembra disso? Né? O tempo em que o rei do norte, e quem é o rei do norte? Eu sei, não vou mencionar aqui para você, para não gerar especulação, porque mesmo há discussões e tudo mais, enfim, tá? Mas é bem definido. A história, você estudando a história do mundo e a Bíblia, está fechado, tá? Esse rei, então, vai se estabelecer tendas palacianas no Monte Santo Glorioso, ou em outras palavras, quando essa determinada nação, que será expulsa da Europa, se apressar para transformar Jerusalém em sua sede temporária de governo. Destacamos nos comentários sobre a última parte do capítulo anterior alguns dos agentes já em operação para o cumprimento desse objetivo e alguns indícios de que essa nação que eu estou mencionando logo se verão obrigados a tomar esse passo. Tem uma nação sendo pressionada, não está se dando muito ibope hoje a ela, mas ela é forte, tá? E está sendo pressionada. E para impedir qualquer incompreensão, que fique bem claro para nós que não estamos dizendo que o próximo movimento contra essa nação os expulsará da Europa, ou que, quando eles estabelecerem a capital em Jerusalém, Cristo começará seu reino sem demorar mais um dia ou hora sequer. Não estamos mencionando isso, embora esse seja o caminho, né? Mas estes são eventos que sobrevirão, conforme cremos, na seguinte ordem. Primeiro, mais pressão sobre essa nação. A retirada dessa nação da Europa. O seu posicionamento final em Jerusalém. O levantamento de Miguel ou o início do reinado de Cristo, né? Lembra que eu falei levantar é reinar, né? Sair para reinar. E então o início do reinado de Cristo e, obviamente, a sua vinda nas nuvens do céu
E não é razoável supor que se passará um intervalo muito grande entre esses dois acontecimentos. Quem então é Miguel? Quem então é Miguel? E o que significa ele se levantar? Em Judas, livro de Judas, no capítulo 9, Miguel é chamado de um arcanjo. Isso significa anjo-chefe, ou líder sobre os anjos. Só existe um. Quem é ele? Aquele cuja voz se ouvirá do céu quando os mortos forem ressuscitados. Vale a pena você ler lá 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 16 em diante, tá? Aqueles que morrem, o que acontece, né? Isso é uma explicação ali que na época Timóteo foi lá para dar aos tessalônicos, né? Porque tem toda uma história. Eles estavam desistindo da fé porque as pessoas boas, entre aspas, que criam e tudo mais na volta do Senhor, né? Estavam morrendo e eles achavam, bom, morreu, aí o que vai ser? Não, com a morte é um sono profundo. Em Eclesiastes está escrito isso. E nós vamos, aqueles que estão mortos, acordar num piscar de olhos, ok? Então é gratificante. Morreu, vai para o céu, vai para o inferno? Vai não, vai descansar no pó da terra. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou falando não, tá? A Bíblia que diz. Tá? Comparando as evidências fornecidas por esses versos, chegamos às conclusões. Que, primeiro, que a voz do Filho de Deus é a voz do arcanjo. Logo, o arcanjo é filho de Deus. Mas o arcanjo é Miguel. Portanto, Miguel também é filho de Deus, né? E aí, nós temos que lembrar que ele é o defensor dos filhos do teu povo, né? Nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. E aí vamos lá para o versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. E aí só um parênteses, não existe esse negócio de queimar e ficar queimando e tudo mais, igual Sodoma e Gomorra, né? Queimou. Você vai lá em Sodoma e Gomorra, tem a região lá, tá pegando fogo lá? Não, não tá, né? É qualitativo, vai desaparecer como fogo em palha. Pronto, acabou, não tem mais. Só que antes disso, esses que serão, entre aspas, queimados, vão passar por uma turbulência assustadora, misericórdia, né? E nós temos então o livro indo em sequência, que nós não podemos demandar muito tempo aqui, mas reitero o meu compromisso de voltarmos a estudar esses livros de Daniel, tá? Tu, porém, versículo 4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão, correrão de uma parte para outra, e o saber se multiplicará, tá? Então nós temos algumas datas proféticas aqui muito interessantes, tá? Que nós devemos levar em consideração, volto a dizer, num estudo aprofundado, capítulo, verso por verso, com mais detalhe, mas só para você ter uma ideia, eu tenho um verso aqui que eu poderia ficar aqui 20, 30 minutos comentando sobre esse verso, pegando aí os pioneiros dos estudos e tudo mais, e o que eles dizem sobre isso, tá certo? Né? Então, a questão dos 2.300 dias, né? 2.300 tardes e manhãs, né? Quando fala lá tempo, mais tempo, o que é tempo? Tempo é ano, tá lá em Daniel 11:13, né? Em Números 14:34, porque fala tempo, que tempo? Opa, tempo é um ano. Ah, mas onde é que você está adivinhando isso? Não, a Bíblia diz, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado e zelo, né? Tá bom? Cuidarmos aí do santuário de Deus, né? O santuário de Deus é a minha mente, é a sua mente. Esse é o santuário de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3, do verso 16 ao 17. João 2,18 também é importante, né? Por que não seria igual modo em 1843? São datas proféticas que nós temos aqui, né?
tem datas muito interessantes. As 2.300 tardes e manhãs, conforme demonstrado, terminaram em 1844, e aí fica fácil, porque nós temos o decreto do rei Atarxerxes, que foi dado lá em Esdras, no capítulo 6 de Esdras. Então, a Bíblia é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá? Então, o que eu posso desejar é que imitemos as virtudes para que, assim como ele, recebamos a aprovação de Deus enquanto nos encontrarmos aqui e habitemos em meio às criações de sua glória infinita no longo porvir. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para estudar a palavra do Senhor. É bem simples, autoexplicativo, mas complexo. Entendeu? É simples, se você buscar com a presença do Espírito Santo, tem livros que ajudam e tudo mais, mas volto a dizer, a Bíblia por si só se interpreta, você não precisa de absolutamente mais nada. Podemos facilitar o entendimento, dúvidas e tudo mais, como eu disse, besta do mar, besta daqui, besta de lá, enfim, o que isso quer dizer? Mas a Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz, que Deus te abençoe, guarde sua família, guarde você e que você possa estudar a palavra do Senhor. Amém.